Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentei a velocidade do vídeo e vamos corrigir a prova que nós fizemos, prova do segundo bimestre. Bom, algumas pessoas se saíram bem, outras não se saíram bem. Quem está assistindo e teve dificuldade para fazer, preste bastante atenção nessa correção, tá? Para você tirar suas dúvidas, para você ver o que você poderia ter feito na prova, para a gente dar continuidade no conteúdo. Então vamos lá. Deixa eu colocar o quadro aqui. Na primeira questão, ele quer que a gente desenhe o gráfico dessas duas equações. Essa primeira equação está no formato reduzido, porque o y está isolado. Quando ela está no formato reduzido, ela já está no jeito ideal para você desenhar o gráfico dela. Já essa outra aqui está no formato geral. Aí nós vamos ter que passar ela para o formato reduzido, isolando o y, para depois desenhar o gráfico. Então vamos fazer isso. Vou mudar a cor aqui, esqueci de mudar a cor. Bom, então a primeira, número 1, y igual a menos 4x mais 2. Então, equação no formato reduzido, y isolado. A equação no formato reduzido, ela sempre vai ser escrita com esse formato aqui. Ó. O y fica isolado, o número que acompanha o x é o coeficiente angular, e esse número que fica sozinho é o coeficiente linear. Ele indica aonde a reta vai cortar o eixo y. Só que isso aqui só vale para quando a equação está no formato reduzido. Quando a equação estiver lá no formato geral e tiver um número aqui junto do x, ele não vai ser esse coeficiente angular aqui. Ó. Para que o número que fique junto do x seja o coeficiente angular, a equação tem que estar no formato reduzido, não no formato geral. Mas enfim, vamos lá então. Bom, aí você pode fazer isso aqui de duas formas. O objetivo é encontrar dois pontos utilizando, associados a essa função, a essa equação. Então você tem que encontrar dois pontos associados a essa equação. Para você conseguir isso, existe dois métodos basicamente. Um deles você pode montar uma tabela x, y, na qual você vai jogar valores para x, tentando encontrar o y correspondente. Qual valor para x que eu vou jogar? Qualquer um, de preferência um número pequeno e que você consiga trabalhar com ele. Se você jogar um número grande, e grande eu já estou me referindo aqui a 5 para cima, tá? 4 já são números grandes já. Se você jogar números grandes, você vai ter que desenhar um gráfico grande na maioria das vezes. E complica também um pouquinho. Mas enfim, vamos lá então. Vou jogar o número 1. Se o x for 1, qual vai ser o y? Aí eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse x por 1. Então a minha equação vai ficar assim, y igual a menos 4 vezes o x, só que o x vai ser 1, mais 2. Então vai ficar menos 4 vezes 1 dá menos 4. Fica menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 4, e subtrai. 4 menos 2, 2. Então, quando o meu x é 1, o meu y é menos 2. Agora vamos jogar um outro valor para x. Dessa vez eu vou jogar...
Se eu jogar o 2, vai dar um número grande. Vai já dar 8, vai dar menos 6. Jogar menos 1. Também vai. O jeito vai ser jogar o 2. Eu poderia jogar 1 sobre 2. Ia ficar melhor. Só que aí vai acabar complicando o entendimento aqui da galera. Eu vou jogar um número mais fácil. Vou jogar o 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar um 2. Então, vai ficar menos 4 vezes o x, que é 2, mais 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Fica menos 8 mais 2, que dá menos 6. Conserva o sinal do maior, que é o do 8, e subtrai. 8 menos 2, 6. Então, dá menos 6. Então, quando o meu x é 2, o y é menos 6. Se eu tivesse jogado 1 sobre 2, conforme eu falei para vocês, lembrando que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, tá? Então, se eu jogasse 1 sobre 2, iria ficar assim. Menos 4 vezes 1 sobre 2 mais 2. Então, ia ficar menos 4 vezes 1, daria menos 4. Aí a gente repete o 2 aqui embaixo. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Aí menos 2 mais 2 dá 0. E daria um 0 aqui. Mas a gente já encontrou o outro ali, vamos ficar com aquele outro ali mesmo. Bom, agora você já tem dois pontos associados a essa equação. Você tem o ponto de coordenadas menos 1 e desculpa, 1 e menos 2 e 2 e menos 6. Aí agora é só você colocar esses pontos no gráfico, passar uma reta por eles e tá tudo certo. Lembrando que você tem que ter o cuidado de verificar se a reta vai passar pelo 2, tá? Porque aqui o coeficiente angular é 2. Então vai ficar... Vixe, é menos 6, vai ter o menos 6. Eu vou colocar essa reta x mais em cima, porque a gente vai usar mais os negativos aqui no eixo y. Então, deixa eu estender aqui um pouquinho mais. Talvez a gente use um pouquinho mais. Então, o primeiro ponto é 1 no x. Vamos supor que 1 esteja aqui. E menos 2 no y. Então, 1... Então, esse é o nosso primeiro ponto que nós encontramos. Agora vamos para o próximo ponto. Ele é 2 no x e menos 6 no y. Então vai ser 1, 2, 2 não, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Então vai ser esse ponto aqui. Agora a gente vai ligar esses pontos. E a gente tem que ter o cuidado. Vixe, eu deveria ter aumentado. Deixa eu aumentar essa barra para cima aqui, peraí. A gente tem que verificar se ela vai passar pelo 2. Eu vou imaginar aqui 1, 2. Aí aqui fica o eixo Y. Então a nossa reta vai passar por esses pontos. E ela tem que passar aqui pelo 2. Então está aí o nosso gráfico. É interessante, galera, na hora de vocês desenharem a reta, prolongar ela de uma ponta a outra, tá? Às vezes o aluno, por exemplo, ele tem um ponto aqui, outro ponto aqui. Aí ele liga só isso aqui, ó. Se você fizer só assim, não fica legal, fica parecendo um segmento de reta. O que é um segmento de reta? É uma parte de uma reta. É uma reta que tem extremidades. No caso, seria essa extremidade aqui e essa outra extremidade aqui. Já as retas que nós estamos desenhando, elas são infinitas.
Então é interessante você passar ela de um lado do gráfico até o outro, tá? Ela tem que passar dos pontos aqui que você desenhou. Então fica assim, galera. Aí vamos fazer de outra forma esse mesmo exemplo aqui. Você precisa de 2 pontos para desenhar a reta dessa equação. Um ponto ele já é dado de graça, que é o ponto onde a reta corta o eixo y, que é o coeficiente linear, que no caso é esse 2. Então eu já vou marcar ele aqui, ó. Então, 1, 2. Então eu já sei que a minha reta vai ter que passar por esse ponto aqui, que é o 2. Agora, o próximo ponto que eu vou encontrar é onde a reta corta o eixo x. Aonde a reta vai cortar o eixo x? Para descobrir, eu vou pegar esse lado direito aqui da igualdade e vou igualar a zero. Então, olha só, vou pegar aquele lado direito da igualdade e vou igualar a zero. Fazendo isso, eu vou obter essa equação aqui com incógnita x. Aí é só isolar o x que eu vou encontrar o ponto onde a reta corta o eixo x. Então, primeiro eu vou passar esse 2 para cá com sinal trocado. Ele vem para cá negativo. E agora eu passo com menos 4 dividindo. Quando a gente passa dividindo, a gente não troca o sinal. Nem quando a gente passa multiplicando também, a gente também não troca o sinal. Aí menos com menos dá mais. 2 sobre 4 não tem divisão exata. Mas dá para você dividir em cima e embaixo por 2. Dá para você simplificar por 2. Porque os dois são divisíveis pelo 2. Aí ficaria 2 dividido por 2 daria 1. E 4 por 2 daria 2. Então daria 1 sobre 2. Só que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então eu acho melhor colocar 0,5 aqui. Se quiser colocar 1 sobre 2, pode também. Então a reta vai cortar o eixo x no ponto meio. E é exatamente o que aconteceu aqui, ó, galera, no gráfico de cima. Aqui você tem o 1, né? O meio, consequentemente, é na metade dele. E olha só, passou bem na metade. Então é interessante isso aqui, a matemática, quando você faz certinho mesmo o que tem que fazer, as coisas elas batem praticamente perfeitamente. Então, se aqui está o 1, eu vou imaginar metade disso. Aí a reta vai ter que cortar aqui, ó. Isso aqui é o 0,5. Não vai dar para escrever o 0,5 aqui, galera, porque isso vai ficar muito feio. Mas isso aqui é o 0,5. Então, a reta vai ter que passar por esses dois pontos. Então, é só você passar a reta por esses pontos e tá tudo certo. Esse é seu gráfico. Você poderia ter feito assim também, ok? Vamos lá agora fazer a próxima. Aumentem a velocidade do vídeo, hein, galera? Ele fica grande, o vídeo eu falo muito devagar. Então a próxima é x menos y mais 3 igual a zero. Essa equação está no formato geral, porque todos os termos estão do lado esquerdo da igualdade. Não tem nenhum termo do lado direito. Professor, tem sim, tem o zero. Mas o zero é a mesma coisa que nada. O zero representa o nada. Então não tem nada do lado direito. Tudo está do lado esquerdo. Então, a primeira coisa é deixar essa equação no formato reduzido. E para isso, a gente vai isolar o y. Então, eu vou repetir esse menos y aqui e vou passar esses termos para o lado direito da igualdade com sinal trocado. Começando pelo x, ele está positivo, vem para cá negativo. E o 3 está positivo, vem para cá negativo também. O que acontece? O y, a letra, qualquer letra, sempre que você for resolver uma equação e você isolar uma letra, independente de que letra for, x, e, ela não pode ficar negativa. Então você multiplica a equação por menos 1 para deixar ela positiva. Então eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Esqueci de colocar o 3 aqui.
Então vai ficar menos 1 vezes menos y, menos com menos dá mais, 1 vezes y, y ficou positivo. Menos 1 vezes menos x, menos com menos dá mais, 1 vezes x dá o próprio x. Menos 1 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 1 vezes 3, 3. Então pronto, ficou tudo positivo. Aí agora a gente deixou no formato reduzido. E aí é só desenhar o gráfico dessa função. Vamos fazer primeiro montando a tabela. Teve muita gente que fez montando a tabela. Essa aqui é bem fácil, né? Aí você vai escolher um número para jogar no lugar do x. Vou escolher o 1. Se eu jogar 1, vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Então, quando o meu x é 1, o y é 4. Agora eu vou jogar o 2. Ou melhor, vou jogar o menos 1. Poderia jogar o 2 também, tanto faz. Menos 1. Aí vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 2, e subtrai. 2 menos 1, 1. Então, quando eu jogo menos 1, o meu y é 1. Pronto, tenho 2 pontos. Agora é jogar esses pontos no gráfico. Então, eu vou jogá-los. Então, o primeiro ponto aqui é 1 e 4, né? Então, quando o meu x é 1, o meu y vai ser 4. Então, vamos marcar aqui 1, 2, 3, 4. Esse é o primeiro ponto. Próximo ponto é menos 1 no x e 1 no y. Então, é esse ponto aqui, ó. E agora a gente vai passar a reta por esses pontos, lembrando que ela tem que cortar o eixo y no ponto 3, porque o coeficiente angular linear é 3. Então, vai passar. Vixe, não tá passando pelo 3, hein? Tá passando no 2,5. Quando isso acontece é porque as medidas aqui não estão iguais. Eu vou ter que fazer esse gráfico no zoom maior aqui, galera, que quando o zoom tá distante assim, fica mais difícil de acertar direitinho. Eu vou aproximar aqui para ver se a gente consegue fazer. Ah, e tem um erro aqui, hein? Tem um erro aqui, galera. Quando eu jogo menos 1, vai ficar menos 1 mais 3. Aí sinais diferentes. Eu tirei um 2, eu coloquei um 2 aqui, parece, né? Perdão, é um 3. É menos 1 mais 3. Aí conserva o sinal do maior, que é o do 3, e subtrai. 3 menos 1, 2. Então quando eu jogo menos 1, o meu y é 2. Nossa senhora, não sei de onde que eu tirei esse 1 aqui. Só para ver se vocês iam notar. Não, então o problema nem era o zoom, não. Então o problema era essa questão do 2 aqui mesmo. Então deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então esse é o nosso primeiro ponto. E o próximo ponto é menos 1 no x. Tá? E 2 no y. Agora a gente passa a reta por esses pontos. Realmente, agora vai cortar o 3 ali, né? E tá o 3. Então é isso aí, galera. Esse é o nosso gráfico, tá? Vamos fazer agora do outro jeito que eu mostrei para vocês. Então, temos que encontrar 2 pontos. Um ponto a gente já tem de graça, que é o coeficiente linear. Aí você olha aqui e viu que ele era um 3, né? E aqui também é 3. Mas esse número que está aqui não é o coeficiente linear.
Nem sempre ele vai bater com esse número aqui quando você passa para o formato reduzido, tá? Então, quando a equação está no formato geral, você não pode pensar que esse número aqui está indicando para você aonde a reta vai cortar o eixo y. Aconteceu de, nesse caso, coincidir e ficar igual, mas na maioria das vezes não vai ser igual. Quando você pega a equação do formato geral e passa por formato reduzido, esse número que fica sozinho se transforma em outro, na maioria das vezes. A mesma coisa acontece com o número que acompanha o x. Aqui ficou igual também, mas na maioria das vezes não vai acontecer isso. Agora vamos fazer do outro jeito. Então eu tenho que encontrar dois pontos. Um ponto eu já tenho, que é o número que acompanha o x aqui, que fica sozinho, né? Chamado de coeficiente linear. Ele indica onde a reta vai cortar o eixo y. Então eu já vou marcar aqui. Esse ponto ele já é dado para a gente de graça. Então eu vou marcar 1, 2, 3. Eu sei que a minha reta vai passar por esse 3 aqui. Ó. Vou colocar uma bolinha aqui. Agora vamos encontrar o ponto onde a reta corta o eixo x. Para isso, eu vou pegar o lado direito da igualdade e vou igualar a zero. E depois disso, é só isolar a letra, que aqui no caso é o x. Então, para isolar ela, eu passo esse 3 para cá com o sinal trocado. Ele vem para cá negativo, então x é igual a menos 3. Então, a reta vai cortar o eixo x no ponto menos 3. Então, menos 1, a maior. Menos 1, menos 2, menos 3. Pronto. Tá muito. Então, esse é o nosso gráfico, galera. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Bom, fizemos a questão número 1, já foi 22 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Vai ficar muito grande esse vídeo, né? Galera, perdão aí, viu, mas se eu for fazer mais rápido, eu acho que a explicação vai ficar muito, muito estranha, muito pra frente, não fica detalhado. Por isso que eu falo, aumente a velocidade do vídeo aí. Bom, na questão 2, eu vou até copiar ela aqui para a gente responder olhando para ela. Encontre a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Observem que ele não se referiu a qual equação da reta, se ele quer no formato reduzido, se ele quer no formato geral. Nesse caso, você pode deixar do jeito que você quiser, ou no reduzido ou no geral. Mas geralmente é interessante deixar no formato geral, tá? É melhor deixar no formato geral. Eu acho que é o caso assim, mais ideal possível. Então vamos lá. Na letra A, ele quer uma equação que passa por esse ponto aqui e que tenha coeficiente angular 2. Então, coeficiente angular nós representamos pela letra M, e ele quer que essa reta que tem coeficiente angular 2 também passe por esse ponto aqui. Ó. Então, sabendo dessas duas informações, galera, se eu sei o coeficiente angular da reta e conheço pelo menos um ponto por onde a reta passa, isso aqui já é suficiente para eu encontrar a equação dessa reta. Então, primeiro, eu vou jogar aqui na fórmula da equação fundamental da reta, que é essa daqui. Ó. Eu vou jogar esses dados nessa equação aqui. Equação fundamental da reta. Aí eu vou chamar as coordenadas desse ponto aqui, por onde a reta passa, de x0 e y0. Vou considerar eles assim. Vai ficar y menos o y0, que no caso vai ser 3, igual ao coeficiente angular, que é 2, e multiplica x menos o x0, que é 5. Então vai ficar y menos 3 igual 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 5, 10.
Se a gente for deixar no formato geral, você passa todos os termos para o lado esquerdo. Então, vou passar esses dois aqui para o lado esquerdo com o sinal trocado. Se a gente fosse deixar no formato reduzido, o y fica isolado. Então, era só a gente pegar esse menos 3, passar ele para cá, e iria fazer conta com esse 10. Iria ficar menos 10 mais 3. E aí você deixava no formato reduzido. Mas vamos deixar no formato geral. Eu vou passar esses dois termos aqui para cá com sinal trocado, começando pelo que tem x. Então, o 2x está positivo, vem para cá negativo. Aí agora a gente escreve o y. O y já está do lado esquerdo, você repete ele sem trocar sinal. Menos 3 também. E o 10 estava negativo, vai vir para cá positivo. Como eu tirei todos eles do lado direito, eu fiquei com 0 do lado direito, fiquei com nada. Aí eu vou repetir aqui essas letras para a gente fazer a conta com esses números aqui. Menos 3 mais 10, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 10, e subtrai. 10 menos 3, 7. Aí, galera, aqui vem uma parte que muita gente não fez. Eu considerei praticamente tudo, tá? Quem deixou a resposta desse jeito aqui, eu considerei praticamente tudo. Mas o que acontece? O x ele não pode ficar negativo. Eu comentei isso em algumas aulas, quando eu fazia esse tipo de questão aqui. Então, você multiplica toda a equação por menos 1. Então, o que acontece quando a gente multiplica por menos 1? Aonde está positivo vai ficar negativo, e aonde está negativo vai ficar positivo. Então, o 2x vai ficar positivo, o y vai ficar negativo e o 7 vai ficar negativo. Então, isso aqui é a resposta ideal. Tá? Então, essa é a equação da reta que passa por esse ponto e que tem coeficiente angular 2. Agora vamos para a letra B. Isso que nós fizemos é a letra A. Na letra B, ele quer... Deixa eu aproximar aqui. Na letra B, ele quer uma reta que passa por esses dois pontos. Deixa eu escrever eles aqui. Então, um ponto ele chamou de B, mas não importa o nome desse ponto. O outro ponto ele chamou de C. Menos 1 e menos 2. Então, beleza. O que acontece? Para que você encontre a equação da reta, é interessante que você conheça um ponto por onde a reta passa, e aqui você já conhece, você conhece até 2. Mas é interessante que você conheça também o coeficiente angular. E aqui nós não conhecemos. Então, o primeiro passo aqui é encontrar o coeficiente angular. Para encontrar o coeficiente angular, tem um jeito que é, se você conhece o ângulo que a reta faz com o eixo x, vamos supor que a reta seja assim, ela vai fazer um ângulo com o eixo x. Se você conhece esse ângulo que vai ficar aqui, é só você calcular a tangente dele que você encontra o coeficiente angular. Só que o exercício não nos deu nenhuma informação sobre ângulos. Então a gente vai utilizar o outro método. Para encontrar o coeficiente angular utilizando outro método, você precisa conhecer dois pontos por onde a reta passa. E a gente conhece. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, y menos y0 dividido por x menos x0. E aí você vai chamar as coordenadas do primeiro ponto aqui de x0 e y0. E as coordenadas do segundo ponto de x e y. Então, o y é menos 2, menos o y0, que é 2. Teve muita gente que errou na hora de fazer esse cálculo aqui, hein, galera. O x é menos 1, menos o x1, menos o x0, que é 1 também. Menos 2, teve gente que colocou 0 aqui, se eu não me engano. Mas menos 2 são sinais iguais.
você conserva o sinal e soma os números. 2 mais 2, 4. Dá menos 4. Menos 1, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números. 1 mais 1, 2. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2, 2. Então, o coeficiente angular é 2. Agora, eu conheço o coeficiente angular e conheço um ponto por onde a reta passa. Aí eu vou usar esse mesmo raciocínio aqui. Ó. Vou escrever aqui a equação fundamental da reta. E vou substituir os valores que eu conheço aqui nessa equação. Bom, agora que eu tenho dois pontos, qual que eu escolho para substituir aqui? Aqui a gente só tinha um ponto, né? Agora eu tenho dois. Você escolhe qualquer um dos dois, beleza? Eu sempre gosto de escolher o primeiro, mas tanto faz. Vai ficar y menos o y0. O y0 vai ser esse 2 aqui. Igual. Coeficiente angular é 2, a gente acabou de descobrir. E multiplica x menos o x0, que é 1. Aí agora a gente repete aqui para eliminar o parênteses. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, 2. A gente fez essas multiplicações aqui. Ó. Passa todo mundo para o lado esquerdo, começando pelo que tem x. Esse 2x está positivo, vem para cá negativo. Repete o y, repete o menos 2. Esse 2 aqui está negativo, ele vem para cá positivo. Aí agora a gente... Vamos repetir essas letras para a gente fazer a conta com aqueles números que sobraram ali. Ó. Menos 2 mais 2, galera, dá 0. Acho que teve gente que errou nessa parte aqui também. Olha só, menos 2 mais 2. Você está devendo R$2 e paga R$2. Você não tem dívida nenhuma mais. Ou também você pode virar essa conta aqui. Ó. Menos 2 mais 2 é a mesma coisa que mais 2 menos 2. Ou seja, a mesma coisa que 2 menos 2. Dá 0. Então, se dá 0, você não precisa escrever o 0 aqui. Já some com esses números. Aí agora é só multiplicar a equação por menos 1 para o x ficar positivo. Então, aonde tiver negativo vai ficar positivo e aonde tiver positivo vai ficar negativo. Então, essa é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui. Beleza, galera? Então, essa é a resposta da número 2. Vamos para a número 3. Qual é a distância entre esses pontos aqui? Nossa, eram os mesmos pontos, não precisava ter apagado. Né? Mas enfim, deixa eu copiar aqui. Então, qual é a distância entre esses dois pontos? Para calcular a distância, você vai usar essa fórmula aqui. Como os pontos se chamam B e C, a distância entre eles vai se chamar dBC. Desse jeito. Escrevendo assim, você está indicando que isso aqui é a distância entre esses dois pontos. Aí você vai utilizar essa fórmula, que foi um dos primeiros conteúdos que nós vimos em geometria analítica. Um dos nossos primeiros tópicos em geometria analítica. Distância entre dois pontos. Aí você vai usar essa fórmula. Bom, aí agora você pode chamar aqui as coordenadas desse ponto aqui, de x0. Vixe, está muito grande, hein? Vou ter que diminuir o lápis aqui. Então você chama aqui de x0, y0 e chama o outro aqui de x e y. Se quiser chamar trocado aqui também, pode também, não tem problema. Vou fazer esse 0 aqui. Agora ficou mais ainda. Vamos lá. Então o x é menos 1. Fica olhando aqui nessa região, tá? X é menos 1. Menos o x0, que é 1. Mais o y é menos 2. Menos o y0, que é 2. Teve gente que errou nessa etapa aqui agora. Ó.
menos um, sinais iguais. Conserva o sinal e soma. 1 mais 1, 2. Então dá menos 2. Menos 2, sinais iguais. Conserva o sinal e soma. 2 mais 2, 4. Menos 4. Um número negativo dentro do parênteses ao quadrado fica positivo. Se não tiver dentro do parênteses, se fosse desse jeito aqui, aí não ficaria negativo. Você repetiria o sinal de menos e elevaria o 2 ao quadrado. Mas como está dentro do parênteses, esse menos vai virar mais. Então pode esquecer esses sinais de menos aqui, tá? 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aí 4 mais 16 dá 20. Quando você obter uma raiz quadrada, a primeira coisa que você vai verificar é se ela tem raiz quadrada exata, é lógico, né? Se tiver, aí você tira a raiz quadrada exata. Nesse caso aqui não tem, mas isso não significa que a conta acabou. Quando a sua raiz quadrada não é exata, você tem que verificar se ela é fatorável. Se ela for fatorável, você tem que fatorar. Para verificar se ela é fatorável ou não, você tenta a fatoração. Desenha essa reta vertical e coloca o número que está lá dentro da raiz quadrada aqui, que a gente chama de radical. Aí você vai dividir ele pelo menor número primo possível, que no caso aqui é o 2. 20 por 2 dá 10, que também é por 2 dá 5. O 5 só é por 5, que dá 1. Quando algum número aqui do lado direito repetir pelo menos uma vez, isso significa que é fatorável. Se não repetisse, aí não era fatorável, você poderia deixar a resposta sim. Mas aqui repetiu, então é fatorável. Aí a gente vai fazer o seguinte, aqui o 2 repetiu, eu vou chamar ele de 2 ao quadrado, esses dois aqui. Aí lá dentro da raiz, ao invés de colocar a raiz quadrada de 20, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes esse 5 aqui. Ó. Então vai ser isso vezes isso, que vai ficar lá dentro da raiz. O número ao quadrado dentro da raiz sai para fora, desde que haja uma multiplicação aqui entre esses números, ou uma divisão, ou esse número esteja sozinho dentro da raiz. Aí esse número aqui de baixo sai para fora. Mas se aqui fosse uma soma ou uma subtração, aí não poderia tirar para fora. Então esse 2 aqui ele vai sair para fora da raiz por estar ao quadrado, e lá dentro da raiz vai ficar só o 5. Então a resposta é 2 raiz de 5. Estão se sentindo bem? Aí quem deixou aqui 20, eu tirei, acho que foi 2 décimos. Tirei pouca coisa, tá? Para não prejudicar ninguém. Mas é bom vocês aprenderem isso aqui, porque é perigoso você errar uma questão mesmo de uma prova por conta disso aqui. O bom é que quando você for fazer uma prova de concurso ou de Enem, vai ser de marcar X. Aí as alternativas lá vão estar provavelmente dessa forma aqui, né? Aí você vai, com certeza você vai lembrar de fatorar. Mas se por acaso tiver uma alternativa assim, aí você nem precisa fatorar. Você já deixa daquele jeito. Mas é muito provável que vai estar desse jeito aqui. Vamos fazer a questão 3. Desculpa, a questão 4. O vídeo vai ficar em torno de 40 minutos, galera. Mas se você dobrar a velocidade, eu assisto os vídeos no YouTube quase tudo na velocidade 2. Aí vai ser só 20 minutos. Como eu falo muito devagar, se você assistir na velocidade 2, ainda vai ficar lento ainda. Encontre o coeficiente angular da reta no gráfico abaixo. Nossa, vou ter que desenhar esse gráfico aqui. Vamos lá. Então, a gente tem um ponto aqui, 1 e 1. Essa equação, essa questão aqui era bem simples também. Tem um outro ponto aqui, 2. E aqui, 2. Menos 2. Aí a gente tem esse ponto aqui.
E temos esse ponto aqui. E por eles passam uma reta. Essa reta aqui. Aí o exercício quer saber qual é o coeficiente angular dessa reta. É igual eu falei para vocês, se o exercício tivesse fornecido o ângulo que essa reta faz com o eixo x, aí era só a gente calcular a tangente desse ângulo. Tá? Pegava esse ângulo, colocava aqui, calculava a tangente dele. Aí o valor da tangente, que tem gente que deve estar se perguntando, e como que calcula a tangente? Geralmente, a gente só dá os valores prontos, tá? Calcular a tangente não é muito simples. Aí a gente já dá os valores prontos para vocês decorarem. Aí eu até montei uma tabela com os valores mais prováveis de cair, que é o ângulo de 30, de 45, de 60. Eu mostrei para vocês lá. Mas não é o que aconteceu aqui. Então, nesse caso, a gente conhece dois pontos por onde a reta passa. Então, a gente vai utilizar essa outra fórmula aqui para encontrar o coeficiente angular. Lembrando que a gente chama o coeficiente angular de m minúsculo. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que a gente usou na questão 2, eu acho. Aí, esses pontos são os seguintes, né? Esse ponto aqui, ele tem coordenadas 1 e 1. E o ponto ali de baixo tem coordenadas -1 e -1. Eu vou chamar aqui de x0, y0. E o outro aqui eu vou chamar de x e y. Professor, e se eu tivesse chamado esse de cima de x e y e o de baixo de x0 e y0? Não teria problema nenhum. Aí eu vou substituir essas coisas aqui na fórmula. Então vai ficar o y é 1 menos o y0, que também é 1. O pi aqui é -1, né? Desculpa, só para ver se vocês iam notar. O y é -1. O x0, desculpa, o x é -1 menos o x0, que é 1. Então vai ficar -1, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 1 mais 1, 2. Então dá -2. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então, o coeficiente angular é 1. Então tá aí, galera. Essa é a correção da prova. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou.